Fala galera, estamos de volta para mais uma revisão, só que dessa vez vai ser a nossa revisão de geografia. Bom, na videoaula de ciências a gente assistiu aquela aula com aquela professora do SAIS e dessa vez a gente vai fazer apenas uma revisão. Vamos olhar aqui todo o nosso conteúdo de geografia do capítulo 1 e a gente vai se localizar e eu vou explicar no final o material de estudo. Então não vai ser uma aula longa, vai ser uma aula curta. A gente vai ver um videozinho, eu vou mostrar um vídeo para vocês e o link para vocês assistirem esse vídeo depois em casa, tá? Esse vídeo a gente já assistiu na sala, então eu peço que vocês assistam novamente para a gente poder relembrar o nosso conteúdo, tá? Eu vou colocar aqui lá na página do livro de geografia, logo no início, capítulo 1. Calma. Deixa eu colocar mais aqui, mais para frente. Aqui. Então vamos lá. Pronto, tinha dado um pause para eu achar aqui certinho a página. Bom, capítulo 1. Vamos iniciar, vamos ver comparando com a nossa revisãozinha. Eu esqueci de diminuir minha tela aqui. Deixa eu diminuir a tela. Calma aí. Vamos lá. Nesse capítulo 1, a gente começou relembrando e vendo sobre os continentes e os oceanos. Deixa eu colocar aqui para gente, já direto na revisão. Fica ligado aqui, ó. Essa aqui é a revisão, vocês já devem ter acesso a essa revisão, onde a gente separou de forma bem resumida sobre os continentes e os oceanos. Então vamos lá. Nós temos os 6 continentes: África, América, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Aonde a América, gente, repara aqui na nossa imagem, ó, a América ela se divide em América do Norte, América Central e América do Sul. Você tem que conseguir chegar no Google Maps, lembra quando a gente fez isso? E conseguir se localizar lá pelo Google Maps. Eu tenho aqui no Google Maps nosso continente aqui seria o quê? América do Norte, América Central, América do Sul. E aí, olhando para a nossa comparação, América do Sul, olha lá, onde a gente vai estar. A gente já viu isso, falamos muito em sala, então creio que vocês estão ligadaços nesse conteúdo, tá? A gente tem aqui o nosso continente africano. Aonde que está a Oceania? Lembra que a gente tinha que rodar o nosso globo lá para baixo? Que ó, nós temos a nossa Oceania. Se a gente reparar aqui pode confundir um pouco. Onde que é a Europa? Onde que é a Ásia? Aqui, ó. Vamos pegar a ajuda da nossa imagem. Europa e Ásia. Quando a gente olha para o Google Maps, eu tenho a nossa Europa. A gente pode dar até um zoom aqui, ó. Se a gente der um zoom vai aparecer. Cadê? Aí, opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, os países europeus e mais para cá, por exemplo, ó, deixa eu dar o zoom, onde vai aparecer a China, que se encontra na Ásia, tá? Então faz isso, pega o Google Maps e brinca um pouquinho com o Google Maps mesmo. Tenha curiosidade, localiza, vai em alguns países, dá um zoom em algum país específico, entendeu? Se localiza. É legal pra caramba o Google Maps. Dá para olhar bastante coisa. Afeganistão, olha que interessante. Dá para dar um zoom lá no Afeganistão. Se bem que tem algumas áreas, vocês vão reparar que algumas áreas do... Tá passando um caminhão lá na rua agora. Algumas áreas vai ter como você entrar na rua, igual aqui quando a gente coloca aquele bonequinho. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui. Esse aqui. Eu estou no Rio de Janeiro, agora eu estou em Guaçuí. Quando a gente coloca o bonequinho, eu fiz tudo isso em sala, vocês lembram, né? A gente coloca o bonequinho, ele consegue entrar em algumas ruas, essas linhas azuis. Vai ter lugares que tem e outros lugares que não vão ter, tá? Vocês estão, com certeza, eu sei que vocês estão familiarizados com esse conteúdo, tá? Deixa eu voltar lá para o nosso livro. Pronto.
Vocês estão familiarizados com esse conteúdo, os oceanos e os continentes, tá legal? Vamos continuar o nosso conteúdo. Aqui a gente falou muito disso, que tinha algumas questões no caderno sobre isso, sobre o tamanho dos oceanos. Se a gente analisar esse gráfico aqui, ó, a gente tem, o que está falando nesse gráfico aqui? No finalzinho ele explica, ó, veja o ranking dos oceanos por tamanho na página seguinte. E a gente tem aqui o ranking. Qual é o maior oceano que vocês estão vendo? Nesse caso aqui, o Oceano Pacífico. Olha o tamanhozão dele do Oceano Pacífico comparado ao glacial Ártico, que é muito pequeno. Tá? Então, são esses os 5 oceanos e sua proporção de tamanhos. E no mais rapidamente, eu vou ler esse pedacinho aqui com vocês. Ó. Acompanha a setinha do mouse. Os oceanos, junto com os mares, ocupam mais de 70% da superfície terrestre e são de grande importância para o clima nos continentes. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Tá gravando tudinho. 70% da superfície terrestre são de grande importância para o clima nos continentes. O transporte de pessoas e mercadorias, fornecimento de alimentos, entre outros aspectos, são ainda o habitat de diversas espécies animais, como baleias e golfinhos. De toda a água que existe no planeta, apenas 3% é doce. Então, de 70%, de 100% de toda a Terra, 70% é água, tá? E desses 70%, apenas 3% deles vai ser de água doce. 3% vai ser de água doce. Tá legal? Então vamos continuar. Essa partezinha aqui a gente pode passar um pouquinho mais rápido. Vocês dão uma lida no que você tiver dúvida. Escreva nos comentários, pode colocar no grupo lá a dúvida que eu vou responder. Isso aqui é muito interessante. Quando a gente fala da divisão dos continentes, tem a parte aqui no livro do Fique Ligado. Você sabe o que é Pangeia? A gente até viu isso na sala. Há centenas de milhões de anos, todos os continentes formavam um só bloco, conhecido como Pangeia. Para conhecer mais sobre o assunto, acesse o Atlas Escolar do IBGE. Eu tenho aqui esse Atlas aberto. Esse link que o livro dá, esse link vai dar direto para esse Atlas. Aqui nesse Atlas você vai dar uma lidinha, coisas simples, tá? Por quê? Não vou me apegar muito a esse conteúdo, porque esse conteúdo vocês vão ver de novo mais para frente, tá? Então, sobre Pangeia, o que a gente pode entender sobre Pangeia? Hoje, a gente tem o globo terrestre. Cadê? Eu fechei. Aqui. Hoje a gente tem o globo terrestre assim, né? E depois, nesse globo terrestre, antes dele ficar nessa forma, ele era chamado de Pangeia, porque como a gente vê aqui na nossa imagem aqui, bom, precisei dar uma pausa aqui, eu estava no meio da explicação, do nada eu comecei a falar isso, né? Porque eu dei uma pausa para arrumar um probleminha que teve aqui na gravação, mas deixa eu ver tudo certinho, voltando. Quando eu estava falando dessa Pangeia, essa Pangeia que vem mostrando aqui no livro de vocês, olha esse esqueminha aqui, ó. A gente tem o continente africano e a gente tem a América do Sul aqui. Olha, fica de olho. Olha o que ele mostra. Ele mostra que antes esses continentes eles eram unidos. Se você observar, ó, ele mostra dá até uma ideia aqui, ó. Deixa eu ver se a imagem tem uma outra imagem aqui, não. Aqui. Ele mostra o continente, todos os continentes unidos, inicialmente chamado de Pangeia, e depois ele vai se expandindo. Aí nesse texto do Atlas Escolar, você vai ler por quê. Então você leia, qualquer dúvida, escreva nos comentários ou venha falar com o tio Alan, que depois em sala de aula também, quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai falar muito melhor sobre isso, tá? Então repara, ó, Pangeia, aí depois ele divide em 2 grandes continentes, os continentes vão se abrindo mais e depois a gente tem os 6 continentes que a gente está falando, tá legal? Então vamos continuar, voltando para o nosso livro.
Como eu falei, a aula vai ser bem rápida, que é uma revisãozinha. No esquema que eu dei lá de revisão, vai ter essa explicação aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Logo aqui embaixo, ó. Algumas observações sobre o capítulo 1, falando de território, limite, divisa e fronteira. Isso aqui a gente falou em sala e tá aqui na nossa revisãozinha para a gente relembrar. Tá legal? Continuando, só para a gente terminar, a gente tem aqui também as linhas imaginárias que dividem o planeta. A gente falou muito disso, fizemos muitos exercícios sobre os meridianos, sobre os paralelos, mas para a gente não ter dúvidas, eu vou passar um videozinho de 3 minutos para a gente assistir junto aqui agora e depois a gente comenta no na nossa revisãozinha que está logo aqui embaixo. Tá legal? Vamos lá. Deixa eu colocar o videozinho para a gente assistir. Aumentar aqui. Vamos lá. O que todos sabem sobre a Terra é que ela é redonda. É uma grande esfera no universo. Ela gira em torno do próprio eixo. Agora, o que poucos entendem é o motivo de o planeta Terra ter tantas linhas imaginárias. Isso eu não sei. Eu já aprendi na escola, mas eu esqueci. Eu não sei. Essa sobreposição de linhas explicando no horizontais e vídeo. verticais pode localizar qualquer coordenada geográfica no planeta Terra. As coordenadas geográficas, nos dias atuais, elas são imprescindíveis para a vida humana, né? Com o advento da tecnologia, o acesso às chamadas geotecnologias, que são as tecnologias voltadas ao posicionamento da Terra, elas se tornam presentes no nosso cotidiano. Essa localização de distância, cálculo de distância, de quanto tempo você vai demorar para chegar, de qual é o percurso, o menor percurso a se fazer, é feito através da localização das coordenadas geográficas. Nos estudos cartográficos, essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Os paralelos são as linhas traçadas horizontalmente. Os meridianos representam as linhas verticais. Sabendo disso, é hora de conhecer outras duas palavrinhas muito importantes na geografia: latitude e longitude. As duas são medidas em graus. A latitude vai de 0 até 90 graus, em direção norte ou sul. E a longitude de 0 a 180 para leste e oeste. O marco zero da latitude é a linha do Equador, que divide o globo terrestre em hemisférios norte e sul. E o ponto de partida da longitude é o meridiano de Greenwich, que separa a Terra em hemisférios ocidental e oriental. A linha do Equador, ela divide, na verdade, o que acontece? Nós temos o eixo de rotação terrestre, que ele está inclinado em torno de 66 graus, né, e 30 minutos. A ela, nós temos a linha do Equador, forma um plano de 90 graus, né, que divide o mundo, né, o globo terrestre, literalmente ao meio. O meridiano de Greenwich, né, ele corta a Inglaterra. E isso deve-se ao fato que no século XIX, a Inglaterra ser uma potência mundial, né? No século XVIII, nós temos a Revolução Industrial. A Inglaterra era uma das senhoras das grandes navegações no século XVI, né? Então, era a grande potência mundial. Muito provavelmente, por isso, o meridiano de Greenwich cortar a Londres, né? Mais precisamente, um subúrbio de Londres, né? A cidade de Greenwich. Uma das formas de localização, às vezes eu não tenho endereço, eu não sei, mas eu tenho a coordenada geográfica. Então, a coordenada geográfica, acima de tudo, ela é o endereço oficial. Muito bom, galera. Eu vou voltar aqui para o nosso conteúdo aqui de revisão. Repara só, algumas observações que ele falou no vídeo e as nossas comparações. Repara só, eu botei aqui na observação, vocês vão ver que na folha a observação vai estar assim, ó. O ponto que um paralelo e um meridiano se encontram é chamado de coordenada geográfica. Tá? Nessas coordenadas geográficas vai estar lá na página 96, que vai falar sobre latitude e longitude. Quando a gente for
na página 96, eu peço muito que vocês deem uma lida nessa página 95 e nessa página 96. Olha que vai ter uma pergunta na atividade sobre isso, tá? Ó, a localização com coordenadas geográficas é medida a partir da linha do Equador e do meridiano de Greenwich. Quando se mede a distância de qualquer ponto da Terra até o Equador, tem-se a latitude. A medida de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich é definida de longitude. No vídeo ele falou de alguns graus, né? Ele explicou alguns graus e a gente não entrou nesse assunto de graus. Mas é importante lembrar que pela latitude e pela longitude, elas vão vir a partir dos meridianos e dos paralelos. Os meridianos vão dar o quê? A latitude ou a longitude? Vamos ler aqui, ó. Meridiano de Greenwich vai dar a longitude. E a linha do Equador, que é o paralelo, ó, vai dar o quê? Latitude. E isso eu vou conseguir me localizar no mapa. Às vezes a gente vê em filme, latitude e longitude. E de onde vem isso? Vem de pontos específicos, de graus específicos, se baseando pelos meridianos e pelos paralelos. Tá? A gente falou também dos principais paralelos. Aqui na nossa revisãozinha vem os principais paralelos. Ó. A linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Qual é a sua importância em relação a isso? Quando a gente vai para o nosso livro, voltando aqui para o nosso livro, ele fala o seguinte: as latitudes, que é essa daqui da linha do Equador, são utilizadas como referência para o estabelecimento das zonas climáticas da Terra: equatorial, tropical, temperado, subtropical e polares. Já as longitudes são importantes para a definição das horas ao redor do mundo. Lembra que o que a gente viu, a gente jogou na internet e calculou certinho a hora que era em Londres, de acordo, deixa eu achar aqui, de acordo às zonas climáticas, como ele falou, de acordo com a linha do Equador, tá? Os raios solares vão ser mais fortes nessa região da linha do Equador. E a gente tem aqui os fusos horários, né? De acordo com essas linhas, se baseando pela principal do meridiano de Greenwich, a gente vai ter os fusos horários. A gente não vai entrar muito nesse assunto, mas é só para a gente entender e depois você conseguir responder as questões que vêm logo aqui embaixo, tá? Continuando, só para a gente encerrar, eu peço que vocês assistam esse videozinho que eu vou deixar aqui, que é aquele mesmo vídeo que a gente passou em sala, mas você assiste para relembrar, que é um pequeno documentário de 13 minutinhos da Globo, Globoplay, que a gente vai encontrar. Tá? Vamos ver só os primeiros segundinhos para vocês relembrarem. Estamos bem no fim da África, no extremo sul do continente. Aqui foi construído este mapa da África, com as montanhas mais altas, o Kilimanjaro, bem na fronteira do Quênia com a Tanzânia, Namíbia, Moçambique, Botsuana, e estamos entrando na África do Sul para localizar onde estamos agora. Aqui, ó, Cabo das Agulhas, e ao lado, o Cabo da Boa Esperança. Grandes navegadores desbravaram essas águas turbulentas. Vocês assistem depois em casa esse vídeo, aí logo depois dá uma assistida, que é bem legal o vídeo. A gente viu em sala, mas agora você vai ter a oportunidade de ver ele com mais calma, né? Só voltando aqui para o nosso livro, eu peço que é muito importante, eu sempre peço para vocês fazerem isso. Sempre leia o final, esse para relembrar aqui, sempre leia esse para relembrar, que ele é muito importante, tá? Então, algumas observações que a gente tem aqui, ó. As fronteiras entre países podem ser delimitadas por elementos naturais ou culturais. A gente vai ver isso lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Por isso que é importante a gente estar sempre olhando aquela revisãozinha e voltando. Aqui, quando a gente fala de fronteiras,
Nesse pedacinho aqui ele vai falar sobre a divisão dos continentes e fala das fronteiras. Tá? Eu vou voltar depois na revisão para vocês entenderem melhor. Ó, o planeta Terra é composto por continentes e oceanos e tem a forma chamada geóide. Isso vai estar no nosso livro e na nossa revisão também. A Terra pode ser representada por meio de alguns recursos, como globo terrestre, mapas e imagens de satélite, igual o Google Maps que a gente usou. Os satélites artificiais possuem diversas finalidades, por exemplo, coletar dados da atmosfera. Além de coletar dados da atmosfera, é através deles que a gente vai utilizar, por exemplo, o GPS, aquele aplicativo Waze de localização, definir essa longitude e latitude para você encontrar qualquer ponto da Terra. Ó, continentes são as terras emersas, ou seja, acima do nível da água dos oceanos. E a gente viu quais são os continentes. Os oceanos são grandes porções de água salgada que banham os continentes. Ok? Por meio de paralelos e meridianos, é possível localizar qualquer ponto na superfície da Terra. O principal meridiano é o de Greenwich e o principal paralelo é o Equador. Tá? Aqui ficou a nossa revisão. Quando a gente vai falar de território, está tudo aqui explicadinho. Ó. Território, limite, divisa, fronteira. Você dá uma lida na revisão e faça as atividades. Vamos para as atividades? Quantos são e quais os nomes dos continentes? Opa! Quantos são e quais os nomes dos continentes? Você vai responder bem de boa, né? Quais os nomes dos 5 oceanos? Bem tranquilo. As linhas imaginárias que atravessam os meridianos são chamados de paralelos. Faça um desenho com o nome dos 6 principais paralelos que existem. Você vai fazer o desenho bonitinho. Sabemos que a latitude e longitude formam um sistema de localização chamado de Sistema de Coordenadas Geográficas, mas, utilizando a página 96, escreva outra função para latitude e longitude. Foi falado no vídeo, eu expliquei aqui para vocês, deixa eu ir na página 96, aqui, só que aqui nessa página tem uma outra explicação, latitude e longitude, mas vai falar de outra coisinha também, tá? Então, você responde aí. Número 5, essas questões aqui, gente, são de múltipla escolha. O que é isso? Você vai marcar o X na alternativa correta. Tem 4 alternativas. Aqui, ó, a número 5. Correlacione os elementos às suas respectivas definições. Em seguida, assinale a alternativa correta. Aí você vai falar de acordo com essas alternativas aqui, vai dizer o que é, e vai, de acordo com essa ordem, você vai colocar aqui na número 5. A número 6 está assim, ó, observe a imagem a seguir e marque a alternativa correta. Você vai ler isso aqui, só que a pergunta final é, o ponto A no mapa encontra-se no hemisfério, aí você vai ver. Quando a gente fala de hemisfério, usando essa imagem, a gente tem a linha do Equador, o meridiano de Greenwich, a gente tem, de um lado, o hemisfério ocidental, do outro lado, o hemisfério oriental. Esse hemisfério ocidental, cadê? O hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, aqui. O hemisfério oriental ele pode ser chamado de leste também, hemisfério leste. E o hemisfério ocidental ele pode ser chamado de hemisfério oeste também, tá? Então tem o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Acima da linha do Equador, eu tenho o hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador, eu tenho o hemisfério sul. Então a pergunta é, aonde que está, cadê? Voltando para a pergunta, aonde que está o ponto A? Aí você vai ver qual alternativa é a correta, bem fácil, tá? 7. Cadê? O texto acima faz referência. Você vai ler esse texto e vai ver em qual alternativa esse texto se encaixa. Será que é a linha internacional dos fusos horários? Será que é o meridiano, a linha do Equador? De que esse texto está falando, da número 7? A número 8. Utilizando a imagem de revisão, e seus conhecimentos sobre o sistema de coordenadas de localização, julgue os itens a seguir. Aí você vai dizer se essa alternativa aqui é verdadeira ou falso,
se essa aqui é verdadeiro ou falso, ou essa aqui também, e se essa aqui é verdadeiro ou falso. Você vai marcar, no final, a ordem que tiver correta, você vai marcar o X, qual é a alternativa correta. Tá legal? Bom, gente, desculpa pelos erros, se eu dei algum erro aí no pause, se eu dei algum erro, se saiu algum som a mais aí, o barulho de caminhão, se eu falei rápido demais, é porque eu ainda estou me adaptando ainda a fazer videoaula, porque como eu falei, é muito diferente gravar um vídeo que não seja muito longo e que não tenha aquela interação que a gente faz durante a sala, tá bom? Mas qualquer dúvida pode falar comigo no WhatsApp, pode escrever aqui nos comentários que eu vou responder, tá legal? Dá uma lida de novo no que eu pedi para você ler, vê o vídeo que eu pedi para você assistir e é isso. Essa atividade é para quando? Hoje é quarta-feira e eu precisava que vocês me enviassem essa atividade até sexta-feira no horário da aula. A atividade ela é bem pequenininha, então dá para vocês enviarem. Até sexta-feira no horário da aula, ou seja, até sexta-feira de tarde vocês me enviem essa atividade, tá? Que depois eu vou postar um vídeo fazendo a correção da atividade, ok? Então tá bom, gente. Bons estudos. Não perca o foco, né? Em casa tem que ter o horário de estudar certinho. Não perca esse foco. E até a próxima aula, tá? Beijão para vocês. Tchau, tchau.